bem-vindos para a quinta aula de métodos matemáticos em Engenharia Naval. Sou o professor Juan Vanderlei, do Departamento de Engenharia Naval e Oceânica da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Então, antes de começarmos a aula, gostaria de lembrá-los para colaborarem com o canal, se inscrevendo, dando like, comentando e apertando o sininho de notificação. E se você quiser, se você puder, colabore também. Tem aí o QR Code do Pix. Você pode colaborar com R$2, R$3, quanto você puder, tá? Se quiser também. Hoje nós vamos falar sobre teorema do isolamento e equação representativa. A ideia é a seguinte: quando você discretiza a equação da difusão ou a equação da convecção e você aplica a equação resultante nos pontos interiores da malha computacional, você obtém um sistema de equações diferenciais ordinárias lineares desse tipo aí, tá bom? Então, por exemplo, vamos considerar aqui a equação da difusão, dρ U sobre dρ T igual a Ni dρ 2U sobre dρ x2, aproximando a derivada espacial, a diferença centrada de segunda ordem, isso vai ficar Ni sobre ΔX ao quadrado vezes UJ mais 1 menos 2 UJ mais UJ menos 1, tá? Aí você discretiza o teu domínio, unidimensional, por exemplo, de 0 a 1, você discretiza em pontos, você discretiza o seu domínio contínuo em pontos, desse jeito, ou seja, você gera uma malha computacional e você dá um índice a cada ponto, aqui é o ponto 1, ponto 2, ponto 3, genericamente ponto J até ponto, N, tá? Aí você aplica essa equação aos pontos interiores, Lembra disso? O que você vai obter um sisteminha da forma, já escrito na forma matricial, du dt igual a Ni sobre ΔX ao quadrado, matriz de banda com diagonal inferior 1, principal menos 2, superior 1, vezes o vetor U, mais o vetor de condição de contorno. Lembra disso? A gente tem que agora encontrar métodos para integrar isso aí, tá? Então hoje, e também, a ideia é também a gente fazer um estudo de estabilidade, tá? Ou seja, o método ele vai ser bom para resolver esse sistema quando ele for estável, tá? Então, primeiro a gente tem que estudar a estabilidade, e procurar métodos estáveis que possam ser utilizados para resolver isso aí, tá? E por isso que eu vou apresentar hoje para vocês o conceito de equação representativa. O que vem a ser equação representativa? Eu vou pegar o sistema 466 e vou desacoplar, tá? Ou seja, eu vou pré-multiplicar pela matriz X, e aí vou chegar ao sistema desacoplado, escrito aqui na forma indicial. Tá? A ideia aqui é o seguinte: nós vamos fazer o nosso estudo de estabilidade no sistema desacoplado, tá? Porque é mais fácil, É muito mais fácil você fazer a sua estabilidade numa equaçãozinha do sistema desacoplado do que você tentar estudar estabilidade no sistema acoplado, tá? Mas para isso, você tem que ter certeza que, ao você aplicar um método, por exemplo, Euler explícito, para integrar o sistema acoplado, tá? Esse método
também estará sendo usado para resolver o sistema desacoplado. Ou seja, usou Euler explícito para resolver o acoplado, intrinsecamente você também está usando o mesmo método para resolver o sistema desacoplado. Então, para que a gente possa trabalhar com uma equação do sistema desacoplado, a gente tem que mostrar que é o mesmo método. Tá? Então, vamos fazer o seguinte, vamos discretizar essa equação. Vamos discretizar utilizando o método Leapfrog. Tá? Leapfrog. Aí, está aqui o Leapfrog. O n mais 1 igual a n menos 1 mais 2h du dt no instante n. Para discretizar, vou pegar essa derivada aqui e vou substituir aqui, ó. Né? E aí vou obter o meu sistema de equações de diferenças finitas. Vetor UN mais 1 vai ser igual ao vetor UN menos 1 mais 2h, matriz A vezes o vetor UN menos Fn. Tá? Agora, eu vou escrever esse sistema de equações de diferenças finitas na forma compacta. Para fazer isso, eu vou utilizar o operador de deslocamento. Então, eu vou reescrever o n mais 1, utilizando o operador de deslocamento, vai ficar E-UN. O n menos 1 vai ficar E menos 1 UN. Aqui você repete, aqui você repete e aqui você repete. Tá? E aí você vai chegar a essa equação aqui, aplicando propriedade distributiva aqui. Tá? Você vai chegar à equação 4,70. Jogando tudo que tem o n para o lado esquerdo, botando o n em evidência do lado direito, você vai chegar aqui à forma compacta do teu sistema de equações de diferenças finitas. Tá? E é um sistema acoplado. Agora o que eu vou fazer? Vou desacoplar esse sistema. Tá? Eu vou multiplicar essa equação aqui, eu vou pré-multiplicar por x menos 1. X menos 1. E lembrando que a matriz identidade, lembrando que x menos 1 é a matriz identidade, então eu vou ficar com o seguinte, já aplicando aqui a propriedade distributiva, né? Isso aqui vai ficar x menos 1 vezes a matriz A. Aqui eu vou botar a matriz identidade, por conveniência. Depois vai ficar x menos 1, multiplicando a matriz identidade por x menos 1, vai ficar x menos 1, tudo aplicado ao n, igual a x menos 1 Fn. Tá? Agora eu vou pegar esse x menos 1 aqui, e esse x menos 1 aqui, e vou colocar em evidência, do lado direito. Tá? Então vamos ficar com x menos 1 vezes A vezes x, menos E menos E-1 sobre 2H, matriz identidade, x menos 1 vezes o N igual a x menos 1 vezes Fn. Chamando de W, vetor W, o produto entre x menos 1 e o N, chamando de G, vetor G, o produto entre x menos 1 e Fn, então o meu sistema vai ficar desse jeito aqui, ó. Aqui você vai ter a matriz lambda, né? Lembra disso, da aula passada? Matriz lambda, que é uma matriz diagonal, cujos elementos são os autovalores da matriz A, tá? Menos E menos 1 sobre 2H, vezes a matriz identidade. Tudo isso aplicado a W, igual a G. Está aqui o meu sistema de equações de diferenças desacoplado. Tá? Reescrevendo isso aqui, ó, reescrevendo isso aqui na forma indicial, eu vou obter isso aqui, ó. Ou seja, são M equações, tá? Ou seja, você vai ter lambda I menos E menos 1 sobre 2H, tudo aplicado a WI, né, igual a GI. Então está aqui o meu sistema de equações de diferenças finitas, sistema desacoplado, tá? E aí podemos aplicar aqui a propriedade distributiva,
podemos aplicar aqui a propriedade distributiva e o que nós vamos obter é isso aqui, ó. WI N mais 1 vai ser igual a WI N menos 1 mais 2H lambda I WI N menos GI N, tá? Hã? O H é o passo de tempo, tá? Agora, veja que essa equação aqui nada mais é do que a equação do sistema desacoplado, né? Aplicando o método de ordem explícita, tá? Então, reescrevendo isso aqui na forma diferencial, levando em consideração que você enxergou, na verdade você tem o óleo explícito não, o leapfrog, desculpa, tá? Ou seja, a equação de cima nada mais é do que a equação de baixo aplicando o método leapfrog. Entendeu? Beleza? Ou seja, conseguimos demonstrar que se você usar um método, você teria que fazer isso para todos os métodos, mas eu garanto para vocês que isso vai funcionar. Se você aplicar o método para resolver o sistema desacoplado, intrinsecamente esse método também está sendo usado para resolver o sistema desacoplado. Tá legal? Ou seja, isso agora permite que eu, em vez de fazer o meu estudo de estabilidade no sistema acoplado, eu posso pegar a equaçãozinha, uma equação do sistema desacoplado, que eu vou chamar de equação representativa. Tá? Você recomendaria algum desses métodos específicos para resolver equações potenciais, tipo equação de diferencial de movimento, de mais graus de verdade, de operação? Fala mais alto. Algum desses métodos você acha especialmente bom para resolver problemas de vibração de vários graus de liberdade? Problema de vibração? De vários graus de liberdade. Algum desses métodos você acha especialmente bom? Sim, claro. São esses métodos que você usa. Tá? Obviamente que você tem que estudar a estabilidade para ver qual é o método que. Tá? E você pode usar isso aqui. Para você saber o método que você pode utilizar. Tá? Bom, então eu vou pegar uma equação qualquer lá. Não é uma equação qualquer, tá? É a equação crítica, eu vou chamar. Se você for aumentando o passo de tempo, vai ter uma primeira equação do sistema desacoplado que vai se tornar instável, tá? Aí se você aumentar, a segunda fica instável e assim por diante. Então, a gente tem que pegar aquela equação mais instável. Ou seja, se você aumentar o passo de tempo, aquela equação do sistema desacoplado que vai se tornar instável primeiro. Essa é a equação representativa. Tá? O termo forçante aqui eu vou representar utilizando série de Fourier, tá? Na forma complexa. Para generalizar. Tá? E aí a solução é essa aqui. Tá? Usando o fator de integração, que nós vimos algumas aulas anteriores, você vai obter essa solução. Bom, e aí, para facilitar a nossa vida, em vez de estar carregando esse somatório, esquece o somatório, vamos usar um termo genérico da série de Fourier. Se você estiver interessado depois no somatório, basta você somar, tá legal? Então essa aqui vai ser a nossa equação representativa. Tá? E essa equação representativa é a equação que se torna instável primeiro do sistema desacoplado. Tá? É nessa equação que nós vamos fazer o nosso estudo de estabilidade. É muito mais fácil você estudar estabilidade uma equaçãozinha dessa aí, você trabalhar, fazer isso no sistema acoplado. Tá? Então, é uma maravilha, né? Você fazer seu estudo de estabilidade nessa equação. Bom, relação lambda-sigma. Vamos obter a relação lambda-sigma da nossa equação representativa. Tá? Quando eu falo relação lambda-sigma, isso se refere à solução homogênea. Tá? Ou seja, a gente vai esquecer por enquanto o termo forçante, vamos resolver somente a equação homogênea. Então, resolvendo a equação homogênea, primeiramente vamos obter a solução analítica,
da equação diferencial, a solução, nós já vimos em aulas anteriores, vai ser dada por U de t igual a uma constante C1 vezes E elevado a lambda t. Tá? Essa é a solução dessa equação. Agora, para eu poder comparar essa solução com a solução numérica exata, eu vou discretizar essa solução, tá? Essa solução analítica. Eu vou discretizar da seguinte forma, lembrando que t vai ser igual ao índice temporal vezes o passo de tempo h. Tá? Então eu posso reescrever essa equação aqui, ó, dessa forma. C1 é elevado a lambda h elevado a n. Tá? Agora eu vou expandir em série de Taylor o E elevado a lambda h. Isso aqui vai dar, dentro do parênteses, vai dar 1 mais lambda h, mais meio de lambda 2 h2, mais 1/6 de lambda 3 h3, tudo isso elevado a n. Tá? Então isso aqui, gente, é a solução analítica da equação representativa homogênea, tá? Discretizada. Tá legal? Agora eu posso pegar isso aí e comparar com a solução numérica exata. É isso que a gente vai fazer. Então vamos tomar como exemplo o método Leapfrog. Tá? Por que eu vou utilizar esse método aí? Para mostrar para você que você não deve utilizar esse método. Tá? Tem gente que usa, tudo bem. Mas eu estou avisando para vocês que não utilizarem, eu vou explicar por quê. Tá? Por isso que eu estou pegando esse método como exemplo. Então, utilizando o método Leapfrog para resolver a equação representativa homogênea, basta você substituir a equação aqui para eliminar a derivada. Tá? O método Leapfrog. Esse aqui é o método Leapfrog. E aí ficaremos com UN mais 1 igual a UN menos 1 mais 2H lambda UN. Tá? Se eu quero obter a solução numérica exata, o que eu tenho que fazer mesmo? Qual é a receita de bolo? Receita de bolo. Substitui a equação no método. Substitui a equação representativa no método. O que mais? Segundo passo da receita de bolo. Operador de locamento. Operador de locamento. Tá? Operador de locamento. Está aqui. Vamos reescrever a nossa equação de diferenças finitas utilizando o operador de locamento. Então, no lugar do n mais 1, vamos escrever E-UN. No lugar de UN menos 1, vai ficar E menos 1, UN. E aqui é só repetir, né? Vou jogar tudo que tem o N para o lado esquerdo, ficaremos com E2 menos 2H UN, 2H lambda E menos 1, tudo isso aplicado a UN. Logo, eu tenho P de E, né? Lembra do P de E da aula passada? P de E aplicado ao N igual a zero. Para você obter o polinômio característico, basta você substituir o E pelo sigma e igualar a zero. Né? Fazendo isso, fazendo P de sigma igual a zero, você vai obter isso aqui, sigma 2 menos 2 de lambda H sigma menos 1. Tá? E aí você vai ter, no caso geral, né? Você vai ter um sigma 1 e um sigma 2. Ou seja, você tem duas soluções possíveis. Tá? Como a equação original é uma equação linear, vale o princípio da superposição e a solução geral será essa aqui, ó, a solução geral. Tá? Então, resolvendo essa equação de segundo grau, né? Uma equação algébrica de segundo grau, você vai ficar com sigma 1 e sigma 2. Sigma 1 vai ser lambda H mais raiz quadrada de 1 mais lambda 2 H2, e sigma 2 vai ser igual a lambda H menos raiz quadrada de 1 mais lambda 2 H2. E a solução geral, somatória, né? C1 sigma 1 elevado a n, mais C2 sigma 2 elevado a n. Substituindo sigma 1 e sigma 2, está aqui a solução numérica exata da equação representativa homogênea. Tudo bem, Mariana? Todos acompanharam? Depois é só assistir a aulinha.
Dá o like, né? Comentar, se inscreve. Não, eu estou partindo do princípio que já estão todos inscritos, né? Agora, assista a aula, dê o like, todo mundo já apertou o sininho, né? Então, o que tem que fazer nessa aula? Dá o like e comentário. Tá legal? Faça um comentário. Bom, agora eu vou expandir. Eu quero comparar essa solução aqui, ó, essa solução numérica exata da equação de diferenças homogêneas, né? Eu quero comparar essa solução com a solução analítica da equação representativa homogênea, tá? Eu já tinha discretizado. Então, para fazer isso, eu tenho que expandir, ó. Eu tenho que expandir esse radical aqui, ó, que é o mesmo que aparece aqui. E aí eu vou utilizar essa expansão binomial, tá? Que será fornecida no formulário da prova. Ninguém precisa decorar isso aí não, tá? Que é 1 mais x elevado a n vai ser igual a 1nx mais n menos 1 sobre 2 fatorial sobre 2, assim sucessivamente. Essa série vai convergir desde que o módulo de x seja menor do que 1, tá? Importante, tá? O módulo de x tem que ser menor do que 1, tá? Então, o radical, raiz quadrada de 1 mais lambda 2 H2, eu vou reescrever isso aí da forma 1 mais lambda 2 H2 elevado a meio. Ou seja, aqui, quem vai ser o n? Quem vai ser o n da expansão? Meio, tá? E quem vai ser o x? Lambda 2H2. Como o H é um número pequeno, tá? Isso garante que o módulo de x vai ser menor do que 1. Sei lá, o H é 10 a menos 2, 10 a menos 3, certo? Ou seja, está satisfeita a condição de que o módulo de x seja menor do que 1. E aí, substituindo, é só você substituir aqui o n, aqui meio, o x igual a lambda 2H2, substituir, você vai ter uma expansão, tá? E aí, substituindo a expansão aqui e aqui, você vai obter isso aqui. O n vai ser C1 vezes 1 mais lambda H mais 1 sobre 2 lambda 2H2 menos 1 oitavo lambda 4H4, uma série infinita, tudo isso elevado a n, mais C2 menos 1 mais lambda H menos meio lambda 2H2 mais 1 oitavo de lambda 4H4 e assim por diante, tudo isso elevado a n. Certo? Agora sim eu vou comparar. Vou comparar a solução numérica exata da equação de diferenças homogênea com a solução analítica da equação representativa homogênea. Tá? E aí de cara eu vejo que a solução numérica exata tem duas constantes de integração. E a solução analítica só tem uma. Ou seja, tem esse cara aqui, deixa eu apagar isso aqui, peraí. Isso aqui, ó, tem algo estranho no reino da Dinamarca, tá? Esse cara aqui, ó. Esse cara não era para estar aí. E veja que a primeira, esse aqui é o sigma 1, né? A gente chama esse cara aqui, ó. Esse aqui é o sigma 1, né? Esse aqui é o sigma 1, tudo que está aqui dentro. E esse cara aqui, dentro do parênteses, é o sigma 2, tá? A gente chama ele de sigma 2. Veja que o sigma 1, ele tenta reproduzir a solução analítica até o termo de segunda ordem. O termo de terceira ordem nem tem. Tá? Então a raiz sigma 1, ela está tentando chegar perto da solução analítica. Agora a sigma 2 é completamente esmiolada, totalmente biruta. Entendeu? Ela é verdadeiro lixo. Não deveria estar ali. Entendeu? Por quê?
A raiz sigma 1 nós chamamos de raiz principal e a raiz sigma 2 nós chamamos de raiz espúria. Por quê? Porque ela atrapalha, ela está ali atrapalhando. Não deveria estar ali. Tá? Você deveria ter só o primeiro termo. Tá? É por isso que eu não aconselho a ninguém utilizar o leapfrog. Principalmente se você quer resolver a solução não estacionária, você vai ter uma raiz espúria lá contaminando seu resultado. Tá? Mas tem muita gente boa que usa isso aí. Tá? Gente boa. Não fez a disciplina do professor Juan. Tá? Aí, fazer o quê? Mas você não pode usar. Se alguém disser, não, usa o leapfrog. Não, que isso? Não posso usar. Tem raiz espúria, é um absurdo. Tá doido, pô. Né? Muito bem. Como a raiz sigma 1 reproduz a solução analítica até o termo de segunda ordem, a gente diz que o método leapfrog é um método de segunda ordem. Tá? Então a ordem do método é determinada até onde a raiz principal tenta reproduzir a solução analítica, e que é isso aqui, ó. A raiz sigma 1 tenta reproduzir a solução analítica até o termo de segunda ordem. Portanto, é um método de segunda ordem. Tá bom? Nós vamos dizer que o método é de ordem L quando a raiz principal reproduzir a solução analítica até o termo de ordem L. Tá? No caso geral. Bom, aí, mas você é um cara... Não, esse Juan aí não está com nada. Entendeu? O professor Juan não sabe com nada. Eu vou usar leapfrog e dane-se. Entendeu? Aí, bom, aí você precisa determinar a segunda constante de integração. Né? Para você fazer isso, como você só tem uma condição inicial, tá? Você tem que dar um jeito de determinar uma segunda condição inicial. Então você pode tentar fazer isso utilizando o Euler explícito. Segundo erro. Entendeu? Segundo erro. Ou seja, você está com o leapfrog, que é de segunda ordem, né? O leapfrog é de segunda ordem. Aí você vai inicializar o processo de iteração utilizando uma aproximação de primeira ordem, ou seja, o método global é de primeira ordem. Você matou o teu método. Tá? Tem gente que faz isso, cara. Tem gente que faz isso. Tá? Bom, aí você substitui aqui a equação representativa homogênea aqui no Euler explícito. Você vai obter essa equação fazendo n igual a 0. Você vai ter aqui o 1 igual a 1 mais lambda h vezes o 0. Ou seja, se você conhece o 0, que é a condição inicial, você tem uma segunda condição inicial para você começar o processo de marcha no tempo. Tá? Você vai ter mais um valor aqui, o 1. Tá? E isso vai permitir você determinar a segunda constante de integração. Ou seja, o 0 é igual ao 0 e o h, porque veja que o 1 você marchou no tempo, né? Você usou o Euler explícito, você partiu de 0 e chegou ao 1. Então você está no passo, você deu um passo, né? Você deu um passo, tá? Então U de H igual a 1 mais lambda H vezes o 0. Você tem aqui duas condições iniciais. Você pode tentar calcular as constantes de integração. Fazendo n igual a 0 nessa equação, tudo isso aqui vai ficar elevado a 0. Tudo isso aqui vai ficar elevado a 0. Vai ficar então C1 mais C2 igual ao 0. Fazendo n igual a 1, né? Você vai ter C1 vezes isso aqui elevado a 1 mais C2 vezes isso aqui elevado a 1. Tá? Tá certo? Ou seja, vai ficar C1 sigma 1, que é essa raiz sigma 1, né? Essa aqui é sigma 1 e essa aqui é sigma 2. Então vai ficar C1 sigma 1 elevado a 1, né? Mais C2 sigma 2 elevado a 1 igual a 1 mais lambda H ao 0. Tá? Sisteminha de duas equações de duas incógnitas, podemos determinar o C1. Está aqui o C1 e está aqui o C2. Agora, vamos expandir isso aí, tá? Vamos fazer a expansão. Temos que expandir o radical, né? Temos que obter uma expansão disso aí. A melhor coisa a fazer é você reescrever, por exemplo, o C1
dessa forma aqui, ó. C1 igual a U0 sobre 2, 1 mais lambda 2H2 elevado a menos meio, mais 1. Enxergaram isso? Consegue enxergar isso? Daqui para cá? Enxergaram? Beleza? É a mesma coisa com C2. Aliás, rapaz, aqui é C2, hein? Olha, rapaz, olha. Aqui é C2. C2 vai ser usado sobre 2 menos 1 mais lambda 2H2 elevado a menos meio mais 1. Tá? Agora eu vou expandir. Tem que expandir esse cara aqui, ó. Que é o mesmo desse aqui. Vou usar a nossa expansão binomial. E aí, no caso, o N vai ser igual a menos meio e o X vai ser igual a lambda 2H2. Substituindo aqui, ó, né, nós vamos obter para essa expansão aqui, né, e nós vamos obter essa expansão aqui, substituindo aqui o C1 e o C2 expandidos, tá? Questão boa para a prova, né? Boa questão para a prova. Aí vou substituir a constante C1 e C2 na solução. Substituir, tá? Daqui a solução vai ser o N igual a C1 sigma 1 elevado a N mais C2 sigma 2 elevado a N. Isso vai dar o N igual a 0 vezes tudo isso aqui, 1 menos 1/4 de lambda 2H2 mais 3 sobre 16 lambda 4H4 e assim por diante, uma série infinita, sigma 1 elevado a N mais o 0, 1/4 de lambda 2H2 menos 3 sobre 16 lambda 4H4 e assim por diante, tá? Muito bem. Agora, comparando novamente a solução numérica exata com a solução analítica, como eu falei para você, ó, o sigma 1 tenta reproduzir E elevado a lambda H, tá? E a condição inicial da solução analítica qual é? É o 0. Mas a condição inicial da solução numérica exata vai ser o 0 vezes tudo isso aqui, ó. Pelo menos para a raiz sigma 1, que é a raiz que está realmente tentando reproduzir a solução, tá? Ou seja, a raiz sigma 1, que realmente representa a solução, ou tenta aproximar a solução, ela satisfaz a condição inicial de forma aproximada. Por quê? Porque você começou com óleo de Cristo. E a ordem dessa aproximação, se você analisar isso, é de primeira ordem, tá? Então a raiz espúria, ela não deveria estar ali, tá? Ela afeta, ela faz com que a raiz sigma 1 satisfaça aproximadamente a condição inicial, ou seja, tá? E essa aproximação vai ser de primeira ordem, porque você começou com óleo de Cristo, que é de primeira ordem, ou seja, você inicialmente começou a usar óleo de Flock, que era de segunda ordem, aí você cai já está fazendo besteira, porque a raiz de Flock tem raiz espúria. Aí cai na besteira de iniciar o processo de interação utilizando o método de primeira ordem, ou seja, você só fez besteira, tá? Tem gente que faz isso, pasmem os senhores, tem gente que faz isso, tá? Mas só quem não assistiu às aulas do professor Ronaldo. Beleza? Exercício. Antes de fazer exercício, deixa eu ver aqui quem é que chegou aí. Quem que chegou? Felipe Valente. Quem mais? Isabelle. Isadora. Atrasada. Marcos Victor. Atrasado. Mais alguém? Ah, você já tinha visto. Matheus Vaz. Mas não chegou atrasado não, você chegou. Chegou depois de 10 minutos. Depois de 10 minutos. 8 e? 8 e? 2?
Se eu comecei a aula 8h10, Eu estava vendo como você vendo o negócio lá. Você chegou aí. qual é seu nome mesmo? João Vitor. Paraíso? Tá bom. Tá. Então, o Carlos Vitor não chegou. Gabriel Pantoja não chegou. Marcos Veras não chegou. Milena trancou. Rafael Silva Drummond não chegou. Sara Machado. A Sara faltou, deixa eu ver. 20. Cidália. Faltou. Tiago Cerqueira. Faltou. Vitória Teles. Vitória. Eu vou pegar 20 e multiplicar pelo tempo de duração do vídeo. Você tem que dar o tempo de visualização. Pelo menos, tem que ser maior do que isso. Não, aquela que trancou não vale. Só uma. São 19. Senhores, exercício número 7 da lista, bom exercício para a prova. Considerando o seguinte método de marcha no tempo, o n mais 1 igual a 1 n menos 1 mais h, 2 beta 1, u n' mais beta 0, u n menos 1'. Pergunta-se, qual é a sua relação lambda sigma? Segunda questão, quais as condições que devem ser satisfeitas por beta 1 e beta 0, tal que o método seja de primeira ordem, tá? Idem para que o método seja de segunda ordem, certo? Então, se eu quero ter a relação lambda sigma, o que eu tenho que fazer? Primeiro passo da receita de bolo, qual é? Equação representativa. Então, vamos substituir a equação representativa. E aí eu acho que não. Homogêneo, tá? Quando eu falo relação lambda sigma, isso se refere à solução da homogênea. Tá? Então vamos substituir a equação homogênea. Vamos utilizar a equação homogênea. Pegar a equação homogênea e substituir aqui e aqui, tá? E aí você vai ficar com o n mais 1 igual a 1 n menos 1, h, 2 beta 1 lambda un mais beta 0 lambda un menos 1. Segundo passo da receita de bolo, operador de deslocamento. Então, o n mais 1, vou reescrever como sendo e o n menos 1, vai ficar e menos 1 o n, esse cara aqui repete, e esse aqui, beta 0 lambda un menos 1, vai ficar beta 0 lambda e menos 1 o n. Jogando tudo que tem o n para o lado esquerdo e colocando o n em evidência à direita, né? Tenho certeza que vai ter alguém na prova aí que vai botar em evidência do lado esquerdo. Então, jogando tudo para a direita, tá aqui, joguei tudo para a direita, né? Aí depois apliquei aqui a propriedade distributiva, tá? Colocando o n em evidência do lado direito, porque isso aqui é um operador. Aí vou tirar ponto de quem botar o n na esquerda, tá legal? Vou tirar um ponto. Meio. Acho que o ponto é exagero. Mas vou tirar meio ponto. Quem botar em evidência o n e botar em evidência do lado esquerdo de um operador, pelo amor de Deus, vou tirar meio ponto. Vou tirar meio ponto. Estou avisando, depois não digo que o professor Luan é mau. Aí você vai ficar com o P de E aplicado ao N. O P de E é um operador, pô. Você não pode botar do lado esquerdo. Tá? A função tem que ficar do lado direito do operador. Ó.
Ou seja, quem é P de E vai ser igual a E, menos E menos 1, menos 2 beta 1 lambda H, menos beta 0 lambda H E menos 1. Tá? Qual é o terceiro passo da receita de bolo? P de sigma igual a zero. P de sigma igual a zero. Você substitui no lugar do E o sigma. Tá? Fazendo P de sigma igual a zero, você vai obter sigma menos 1, menos 2 beta 1 lambda H, menos beta 0 lambda H, sigma menos 1. Meu Deus do céu, tem gente que se enrola para resolver essa equação. Tá? Tem gente que não sabe resolver essa equação. O que você tem que fazer para resolver essa equação? Multiplica por sigma. Mas a pessoa não é resolvida em sala de aula. A pessoa chega na prova e não sabe resolver aquela equação. Se enrola todo. Tá? Multiplica por sigma, vai ficar uma equação de segundo grau. Sigma 2 menos 2 beta 1 lambda H sigma menos 1 mais beta 0 lambda H igual a 0. Logo, sigma 1 vai ser igual 2 beta 1 lambda H. O sigma 1 é mais aqui, tá? E o sigma 2, que é a raiz espúria, é menos aqui, tá bom? Tá? Então, o sigma 1 vai ser 2 beta 1 lambda H mais raiz quadrada de 2 beta 1 lambda H ao quadrado mais 4, 1 mais beta 0 lambda H. E aqui você tem o sigma 2, tá? A única diferença é o sinal de menos aqui, tá? Para você determinar os valores de beta 0 e beta 1 para que o método seja de primeira ordem, você tem que expandir esse radical para você ver, comparar com L elevado a lambda H. Entendeu? Então, o 2 aqui, ó, tá vendo esse 2 aqui no denominador? Eu posso cortar com esse 2, posso cortar com esse 2 aqui dentro e posso cortar com esse 4, concorda? Tá? Aí vai sobrar lá dentro 1 mais beta 0 lambda H mais beta 1 lambda H ao quadrado. Então esse aqui vai ser o meu x. Tá? Então meu x vai ser beta 0 lambda H mais beta 1 lambda H ao quadrado e o N vai ser igual a meio. Então substituindo isso aqui, você vai obter a expansão. Aqui, ó. 1 mais meio de beta 0 lambda H mais beta 1 ao quadrado menos beta 0 ao quadrado sobre 4 lambda 2H2 sobre 2. Agora, você tem que substituir, para você determinar a ordem do método, você tem que usar a equação principal, a raiz principal. Esquece a espúria, tá? Para determinar a ordem do método. Para a solução, não, você tem que somar mais 2, sigma 1 e sigma 2. Mas tem jeito, não. Tem gente que se enrola nisso, tá? Para você determinar a ordem, quem determina a ordem do método é a raiz sigma 1, tá? Então, você tem que pegar essa expansão e substituir aqui no lugar do radical. Aí sigma 1 vai ser igual a beta 1 lambda H mais 1 mais meio de beta 0 lambda H mais beta 1 ao quadrado menos beta 0 ao quadrado sobre 4 lambda 2H2 dividido por 2 e assim sucessivamente. Tá? Tem gente que esquece de substituir e diz que isso aqui é o sigma 1. Ó. Entendeu? Erro típico. Né? Acontece muito na prova. O cara faz expansão e diz que aquele ali é o sigma 1. Não é. Você tem que substituir aqui na equação do sigma 1. Tá? Ou seja, sigma 1 vai ser igual a 1 mais beta 1 mais meio de beta 0 lambda H mais beta 1 ao quadrado menos beta 0 ao quadrado sobre 4 lambda 2H2 sobre 2. Tá? Agora eu vou comparar isso com L elevado a lambda H. Né? Eu tenho que o sigma 1 tenta reproduzir L elevado a lambda H. Então, se eu quero determinar a ordem do método, se eu quero determinar beta 0 e beta 1 para que o método seja de primeira ou segunda ordem, tá? Eu tenho que comparar. Né? O sigma
sigma 1 com E elevado a lambda H. Para que seja de primeira ordem, tá? Esse cara aqui tem que ser igual a 1 e esse aqui tem que ser diferente de 1. Concorda? Concorda? Por que tem que ser diferente de 1? Porque se for igual a 1 é de segunda ordem. Entendeu? Eu quero que seja de primeira ordem. O primeiro ali, o beta 1 mais meio de beta 0 tem que ser igual a 1 e o beta 1 ao quadrado menos beta 0 ao quadrado sobre 4 tem que ser diferente de 1. Tá aqui, ó. Ou seja, você tem uma infinidade de valores de beta 1 e beta 0 para que o beta seja de primeira ordem. Mas tem que tomar cuidado. Isso aqui só restringindo esses valores aí, tá? Bom, aí a pior coisa que você tem a fazer é tentar resolver isso aqui, tá? Assim de cara. Pegar o beta 1, substituir aqui, levar ao quadrado. A melhor coisa que você tem a fazer é fatorar esse cara aqui, beta 1 ao quadrado menos beta 0 ao quadrado sobre 4 igual a 1. Isso vai ser igual, lembrando que A2 menos B2 é A mais B vezes A menos B, lembra disso? Então vai ficar beta 1 mais beta 0 sobre 2 vezes beta 1 menos beta 0 sobre 2 igual a 1. Só que beta 1 mais beta 0 sobre 2 é igual a 1. Ó. Aí você cai nessas duas equações aqui. Tá, beleza. Mas, ou seja, voltando lá para a primeira ordem, que eu esqueci de comentar, tá? Para que ele seja de primeira ordem, isso aqui tem que ser, as duas equações têm que ser satisfeitas. Qual o valor que a gente pode sugerir aí? Por exemplo, deixa eu ver. Poderia ser beta 0 igual a 2, beta 0 igual a 2 e beta 1 igual a 0, por exemplo. Essa aqui é satisfeita e essa aqui também, porque aí vai ficar menos 1, né? Aliás, vai ficar menos 1, que é diferente de 1, tá? Então, isso aqui é um valor possível, ou seja, existe uma infinidade de valores, tá? Mas você pode chutar beta 0 igual a 2, beta 1 igual a 0, que esse vai ser satisfeito e esse também vai ser satisfeito, porque do lado esquerdo vai ficar menos 1, que é diferente de 1, beleza. Agora, para que seja de segunda ordem, é que a gente vai fazer esse truquezinho aí, né? Aí você tem essas duas equações, né? Duas equações, duas incógnitas, resolvendo beta 1 igual a 1 e beta 0 igual a 0, tá? Enxergaram isso? É uma boa questão para a prova, né? Beleza, né? Mede bem o conhecimento, o cara tem que vai utilizar o operador de deslocamento, a equação representativa, vai fazer expansão binomial, vai comparar para determinar a ordem do método, né? Beleza, senhores? Alguma dúvida na aula de hoje? Eu acho que não. Eu não vejo vídeo de não. A expansão binomial? Por exemplo, você quer expandir isso aqui. Você quer expandir raiz quadrada de 1 mais lambda 2H2. Tá? Você tem que reescrever isso dessa forma aqui, ó. Ou seja, 1 mais lambda 2H2 elevado a meio. Tá bom? E aí, nesse caso aqui, o teu n vai ser igual a meio. Aí você vem substituir o n igual a meio aqui em toda a expansão. E o x vai ser igual a lambda 2
paga 2. Beleza? Foi? Mais alguma dúvida? Tudo bem. Então, pessoal, deixa eu somente encerrar aqui a aula. Então, agradecemos aí a participação de todos na nossa aula de métodos matemáticos. Por favor, ajude o canal, inscrevam-se, né? Apertem o sininho de notificação para você receber as notificações dos novos vídeos, dê o seu like e comente, tá? Isso vai ajudar bastante, isso aí ajuda bastante, né, o canal. Mas se você quiser dar um oxigênio a mais para o canal, né, você pode dar R$2, R$3, R$5, quanto você quiser, tá? E basta você apontar sua câmera para o QR Code, né, e passar um Pix para fortalecer o nosso canal, tá bom? Então, muito obrigado. Até quarta-feira da semana que vem. Tchau!